Bom, boa noite. Então, a gente vai começar a nossa live hoje, né? A gente vai falar sobre a arte terapia e a gente tem a Valéria como convidada. E, bom, para começar as perguntas, eu acho que, primeiramente, seria legal entender o que é a arte terapia e quais os benefícios dela. E, assim, né? Se apresenta pra gente um pouquinho, conta um pouco o que você faz, né, com a arte terapia. E aí já responde essa pergunta que acho que vai ser um encaixado no outro. Tá certo, então. Boa noite, obrigada pelo convite, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando, né, desse projeto tão bacana e podendo falar um pouquinho sobre a arte terapia. A arte terapia, ela é uma especialidade recente, né? Aqui no Brasil começou mais ou menos em 1950 e ela trabalha utilizando ferramentas da arte, né? Então, o cliente chega com alguma queixa ou algo que ele ainda não consegue dialogar muito bem através da fala, né? E aí é trabalhado com ele várias atividades dentro da arte, focando nessa queixa ou nesse acontecimento que ele quer estabelecer contato, né? Então, dentro de tantas as ferramentas que tem disponível da arte, para cada tipo de cliente, você utiliza uma ferramenta específica, né? De acordo com o que ele precisa aí, navegar, com o que ele quer conversar, né? E não necessariamente isso envolve a fala, né? Que normalmente quando você vai para uma terapia, muito você tem que falar, explicar, na arte terapia não, tudo dentro do processo que você faz, utilizando material, escolhendo cores, escolhendo texturas, isso já conversa muito com a queixa, né? Então, a análise é feita, o cliente, ele olha para esse trabalho e através de perguntas, né? Que aí sim o profissional arte-terapeuta entra, e aí começa esse diálogo e acessar essas memórias e trazer isso para a consciência, né? Para trabalhar de uma forma melhor. E os benefícios, né, que a arte-terapia traz, em primeiro lugar, quem participa, é essa não obrigação de ter que relatar um problema, né? Falar de um problema. Então, no primeiro momento, é um encontro que tem um bate-papo ali para até mesmo o profissional de arte-terapia conhecer, né, o cliente. E dentro das oficinas que são propostas, né, no ateliê, o cliente vai realmente pôr a mão, né, nos materiais, e através desse processo é que ele vai buscar ferramentas aí que muitas vezes estão no inconsciente, né? A gente navega muito pelo, pelo inconsciente, trazendo pro consciente, e aí ele consegue estabelecer um diálogo de uma forma lúdica, né? Não tem tanto essa questão do verbal, é mais através do material que é utilizado em cada sessão de arte-terapia. Certo. Muito interessante isso, porque às vezes as pessoas têm dificuldade em expressar, né, o que ela Sim, quer exatamente, falar. E quais exatamente. tipos de arte você compõe, né, a arte terapia? A arte-terapia, ela trabalha com... são N, né, as possibilidades, assim. Então, você vem através de pintura, que você pode usar aquarela, você pode utilizar o guache, o nanquim, tudo depende da questão, né, do que o cliente traz para você. Você pode trabalhar com tecelagem, né? A minha especialidade é a tecelagem, então eu trabalho muito com fios, e aí, para cada caso, você envolve o material. Vem a colagem dentro né, das sessões, trabalho de escultura com argila, com massa de biscuit, né? Então, você trabalha com mosaico, pode vir também trabalhos com madeira, né? De repente, fazer alguma coisa de marcenaria. Então, assim, todas as ferramentas que estão dentro da arte, elas podem Fazem servir parte. que elas estão dentro, elas trazem essa ferramenta para o cliente para servir como uma extensão do corpo dele para ele manifestar.
né? Uhum. Então, você propõe de acordo com o que ele traz, né, dentro do setting arte terapêutico, mas, assim, não tem um limite, né? Quem dá o limite, na realidade, é o cliente. Aí você vai para uma questão mais, por exemplo, uma pessoa que está enfrentando um trauma, perdeu alguém, né? Você não vai trabalhar, por exemplo, com material muito líquido, porque a pessoa não tem controle do material. E isso Uhum. pode desencadear um sentimento muito, muito complexo, né? Para ela dialogar naquele momento. Então, você vai dar um material que tem contorno. A argila é ótimo, porque a pessoa desconta, né? Muita questão de coisas que ela não consegue falar, o bater na argila, né? O amassar o material, isso você consegue passar energia para essa ferramenta. Então, é uma extensão do seu corpo e vai de acordo com o que o cliente está sentindo naquele momento. Certo. E, por exemplo, tem alguma frequência para realizar a arte terapia? Tem alguma indicação específica? Normalmente, a gente trabalha com encontro semanal, né? Que ele pode ter de 1h30 até 2 horas, né? Aí também a gente leva isso para o cliente, ele que se sente à vontade, né, para falar sobre o tempo, mas normalmente é isso, é uma vez por semana. E tem outros que vão por uma questão que estão desenvolvendo um trabalho, que precisam expor o emocional ali porque está com uma sobrecarga, alguma coisa, aí a pessoa vai a cada 15 dias, né? Tudo Uhum. depende da necessidade do cliente. Certo. E você acha que a pessoa precisa ter algum conhecimento prévio para realizar arte terapia, né? Em questão de arte, de conceito, já precisa ter vivenciado a questão de produção artística? Essa é uma questão que eu ouço bastante, né? Às vezes você propõe uma atividade, a pessoa, mas eu não sei desenhar, né? Uhum. E na realidade, os encontros de arte terapia, as sessões, eles não têm propósito nenhum estético. Não interessa se a pessoa tem conhecimento ou não. O que interessa é se ela vai ficar à vontade ou não para usar aquele material, isso sim. Mas não precisa ter domínio de nenhuma técnica. Na realidade, quanto menos a pessoa sabe utilizar o material, a chance é menor de que ela tente manipular o sentimento, né? Então, assim, eu não quero expor Uhum. isso, então eu sei usar isso daqui, eu vou usar de um outro jeito, né? Então, não requer ter conhecimento, livre, o profissional arte-terapeuta, ele não analisa, né, o que o cliente faz. Ele gera perguntas para que o cliente analise a produção dele, né? Então, Uhum. assim, é um processo. O que está em análise ali é o processo, desde a escolha do material, a intensidade como aquilo foi usado, por que chamou atenção aquele tipo, né, de pincelada ou aquele tipo de fio que ele escolheu para trabalhar. Então, são essas as questões que a arte-terapia trabalha. Por isso, não precisa ter conhecimento nenhum de nada, de nenhum material relacionado à arte. Eu tenho uma dúvida. Certo. Aí, por exemplo, um desenho cego, que a pessoa tem a liberdade de expressar, de colocar as linhas que ela quer, as cores que ela quer. Vocês analisam também as cores que ela mistura ali, a combinação das cores, as linhas que ela traça ou não? Por exemplo, Márcia, quando a gente faz um encontro que a pessoa vai expressar, ela está estressada, ela quer escrever ou ela quer desenhar, enfim, a gente dá uma folha grande, porque há necessidade de expor um sentimento, uma sensação, uma energia, né? Então, a folha normalmente é grande, é enorme, e a gente dá 3 opções de materiais, né? Para a pessoa escolher. Por exemplo, um giz de cera, um lápis de cor ou um carvão, por exemplo. A escolha desse material fala muito sobre o que essa pessoa está trazendo para o setting, né? Mas eu não estou analisando isso, eu não estou olhando para isso. O meu questionamento numa devolutiva para ela é: quando ela termina de fazer o trabalho, ela olha para o trabalho e aí ela tem alguma manifestação. Normalmente ela olha e fala: nossa, adorei, ou odiei. Aí a minha pergunta é: por que você odiou? Né? E aí vem a fala
dela se expressando sobre aquilo. Eu escolhi esse material, mas depois que eu comecei a desenhar, eu vi que não era isso que eu queria fazer. Ou eu adorei usar esse material porque eu consegui quebrar, eu consegui rabiscar, ficou do jeito que eu queria, né? E aí ela vai dialogando com o que ela traz para mim, né? Eu não estou analisando ali a obra dela, mas sim a intensidade, o olhar, né? O sentimento. Às vezes a pessoa chora, às vezes a pessoa sorri. Então é isso que me traz o gatilho para gerar perguntas para que ela possa dialogar com esse sentimento, né? Sem ter ali a sensação de que tem alguém analisando ou julgando, né? A arte-terapia fala muito disso, que a gente não tem o direito, né, de analisar e nem julgar. Não é para isso a arte-terapia, é para ajudar o indivíduo a fazer um mergulho numa questão para que ele possa conversar com ela sem a obrigação de ter que manifestar palavras, por exemplo, né? Ele simplesmente vai olhar para aquilo e vai tirar a interpretação dele. Isso ajuda a compreender os sentimentos, né? Exato, isso mesmo. Então, digamos assim... Ai, desculpa. Deixa eu só perguntar, que eu tô com essa pergunta aqui, não vou esquecer. Esse tipo de arte-terapia pode ser feito em grupo ou é só individual? Pode ser feito em grupo, né? É uma outra abordagem, porque aí tem o encontro do grupo, né? Assim como eu faço o encontro, o primeiro bate-papo, quando é um cliente individual, com grupo, aí tem a questão do grupo, né? Por exemplo, a gente costuma ver muito assim, grupo de professoras, né? Que querem fazer arte-terapia. Elas têm uma questão, o trabalho é muito estressante. Então, tem uma questão do grupo, e essa questão precisa conversar para que seja trabalhado em grupo, né? Eu não vou tratar assuntos individuais, mas sim a questão do grupo. E sim, dá para fazer. Que legal. É bem bacana. Então, assim, dá para desenvolver projetos relacionados a gerenciamento do estresse, né? Dentro de uma empresa, totalmente. por exemplo. Aí, assim, dentro de uma empresa, qual seria a arte-terapia ideal? É assim, Márcia, por exemplo, vamos falar que a questão é o estresse, né? Essa é a questão que trouxeram. A gente quer trabalhar com eles o estresse. Então, levar material, por exemplo, são pessoas que estão sob pressão, né? Então, num primeiro momento, esse bate-papo para entender, para explicar como a arte-terapia funciona. E depois, por exemplo, a argila, ela é ótima para a pessoa descontar tudo que está ali pressionando, né? E esse movimento de apertar, de bater, né, de desconstruir um bloco e transformar em alguma coisa, isso é extremamente terapêutico, né? Quando você tem um foco em aliviar o estresse, né? Então, assim, dá para trabalhar perfeitamente com escultura, dá para trabalhar com tear, né, para fazer uma tecelagem básica, dá para usar. Dá para trabalhar com escultura com arame, né? Num processo um pouco mais avançado desse grupo, que aí é para construir algo novo, né? Você pode começar com a proposta de desconstruir, que é deformando um bloco de argila, e depois você ir transformando essa argila num novo objeto, que aí é a construção de algo novo. Construir um ambiente com menos estresse, construir um ambiente onde as pessoas tenham mais atenção com o outro, né? Aí você pode fazer a troca dos objetos confeccionados para que cada um analise, trabalhar também a questão do desapego, né? Que às vezes a gente fica muito preso ali dentro de um setor, de uma empresa, você acaba criando uma raiz, e aí quando surge a questão de remanejar ou tirar tem aquele sentimento, mas era meu, né? Como assim? E aí, enfim, dá para você conversar com vários sentimentos, né, que acontecem dentro de uma empresa por várias causas, utilizando várias ferramentas de arte-terapia, né? Para você ver, não tem um limite. Você vai criando possibilidades dentro do tema que o grupo traz para você. Nossa, muito bacana. Então, assim, de acordo com a essência do grupo, é que vocês buscam a arte mais apropriada, né? Exatamente. Por exemplo, às vezes as pessoas acham, eu vou chegar, o que você vai me dar de novo, né? É assim, com base no que eu conheço do cliente, eu consigo oferecer. Mas, por exemplo, quando eu entro em contato com um grupo novo, é muito essa questão de sentir a essência, né, do grupo para compreender o que ele precisa, né, para
se integrar, para conversar de uma forma melhor. Nossa, é muito interessante. Eu estava pensando aqui, quando eu passei em estágio na psiquiatria, o pessoal fazia muito arte-terapia, a parte de Ai, que tecelagem. bacana. Uhum. Eles usam muito isso na Sim, psiquiatria, que eu acho que bastante. o pessoal tem, né, essa questão das emoções, dos sentimentos muito profundos, muito, às vezes, exacerbado, assim, né? Eu acho que Exato. deve E é ser uma uma terapia muito ferramenta, boa. é uma ferramenta, por exemplo, eu me especializei, né, na tecelagem, e ela vem de várias questões, por exemplo, a pessoa que faz um tratamento psicológico, pessoa com depressão, né? Uhum. Ela consegue conversar com muitos sentimentos ao longo de tecer uma peça, por exemplo, com crochê, né? Uma pessoa que perdeu alguém recentemente ou que teve uma doença muito grave, né? Ela consegue desconstruir aquela imagem que ela ficou da questão que perdeu ou que teve uma doença muito grave e transformar em algo novo utilizando o bordado, né? E saem coisas lindíssimas uma carga emocional muito grande, né? Sim. Então, você consegue acompanhar a pessoa que está fazendo o trabalho quando ela olha para a produção final, né? Porque ela tem consciência de todo o processo que ela enfrentou para criar aquele tipo de trabalho. Normalmente elas choram, né? Quando vê o final, porque é emocionante. Ali tem traços de todo o processo dela dentro daquela queixa que ela trouxe. Então, é muito bonita. A tecelagem tem muito essa questão da família, né? De resgate de ancestralidade, de conversar com o feminino, de trazer a questão das mulheres que foram importantes na vida, né, dela, na constituição dela hoje como mulher. Então, mexe com muitos sentimentos. É muito, muito bonito, é muito forte, né? A gente vê um poder muito grande quando o trabalho conclui. Ô, Val, e assim, para o arte-terapeuta também é muito gratificante, né? Porque você vê a evolução do paciente também, né? Exatamente. Recentemente eu fiz um trabalho com duas mulheres, né? Uma com quase 60 anos e a outra com 34 anos. A com 60 anos tem um netinho na idade da moça que tem o filhinho, né? O neto e o filho têm a mesma idade. E a moça com a criança passando por uma questão muito forte de uma quase separação, né? No casamento, com um sentimento muito grande de abandono da família, do marido, enfim. E o filhinho numa fase ali de criar autonomia, né? Se resolvendo mais independente da mãe. E a avó perdeu recentemente, né, o pai dela, e com a sensação de abandono dos filhos, que casaram, foram morar fora, né, e ela sozinha. E a troca das duas, uma complementando a outra de acordo com a experiência de vida. Isso não, elas não se conheciam, né? Esse trabalho que eu fiz foi foi a tese, né, da conclusão do meu curso, e eu trabalhei só com tecelagem, muito para essa visão de quem elas se tornaram no momento presente, né? Como que foi a criação, quais foram as pessoas importantes, por que o sentimento de abandono, e a gente trabalhou muito em cima disso. Foram 8 meses, né, de trabalho, e quando foi concluído, assim, eu fiquei muito emocionada, né, porque elas trouxeram um relato, eu devolvi todos os trabalhos que elas fizeram, então tinha mandalas feitas no tear, tinha crochê, tinha macramê, tinha bordado, pintura, né, em tecido. Quando elas pegaram aquele material e foram olhando todo o processo, choraram, né? E falaram para mim assim que foi a primeira vez que elas fizeram uma terapia onde elas não foram julgadas, né? E isso para mim foi muito gratificante porque elas conseguiram acessar informações, compreender o sentimento de abandono e dialogar, né? Então, isso é muito prazeroso para o arte-terapeuta quando ele percebe que conseguiu levar, né, de uma certa forma para as pessoas uma visão diferenciada daquela queixa e que ela consegue conviver com aquilo, né, com qualidade, sem o questionamento, sem a autocrítica, né, porque elas chegam com uma autocrítica severa às vezes.
e se libertar para dar continuidade à vida. É muito bonito e muito prazeroso. Nossa, de ouvir a gente já fica, né, pensando em todo esse sentimento que vem. Deve ser Muito nossa, bonito. incrível mesmo. E uma dúvida, assim, né? Uma questão que na hora de pensar nas perguntas, eu fiquei pensando se tem uma tendência ou não na questão da faixa etária de quem Uhum. realiza arte terapia. Atualmente, assim, a gente vê bastante arte terapia sendo aplicada para crianças. Por quê? A Uhum. criança, ela não vem com um bloqueio que nós criamos ao longo da vida de acordo com aquilo que é imposto e a gente precisa sobreviver, né? Então, você aprende que a arte não dá dinheiro para ninguém, para de ficar fazendo isso, que isso daí não rende nada, né? Então, você leva a ideia da arte como um hobby para você passar um tempo. Você não entende que isso pode ser uma atividade de prazer, que isso pode ser uma atividade que te auxilia no momento que você não está bem. Enfim, uma ferramenta terapêutica, né? A gente não tem essa visão. Quando você leva esse tipo de trabalho para as crianças, elas se entregam 100%, não tem um preconceito, elas não têm uma análise, não gosto, ao contrário, tudo que você dá, elas querem experimentar. E isso para o arte terapeuta é muito prazeroso, porque o resultado chega com muito mais facilidade, né? Porque não tem a resistência de usar o material. Porém, a arte terapia está ganhando espaço cada vez mais, né? Eu vejo muitas mulheres, porque eu gosto de trabalhar com as mulheres, né? É o meu público assim que eu me identifico mais. E tem essa conexão, né? Por trabalhar com fios, para você fazer a conexão aí com o desenrolar dos fios da vida, né? Todo esse olhar. Então, cada vez mais eu estou vendo pessoas com mais idade procurar arte terapia como um auxílio, né? Para, como eu falei no começo, dialogar com questões que às vezes você não consegue falar ou escrever, né? Um olhar diferenciado. Então, vejo bastante mulheres maduras procurarem arte terapia. Tem chegado alguns homens, mas bem tímidos, assim, né? Que tem mais facilidade, pessoas que já tiveram algum contato com a arte, né? Normalmente tem mais facilidade para lidar com a arte terapia, mas para qualquer idade, enfim, dá para usar de mil maneiras, né? Nossa, eu já tô amando. Eu Ai, que também, já bom! quero fazer. Delícia! Bom, e outra pergunta, assim, você percebe, assim, percebe não, na verdade, você consegue trabalhar isso com alguma outra especialidade, por exemplo, um psicólogo, consegue ser, assim, um complemento, né, um Sim. auxílio, né, Uhum. para esse tipo de tratamento, assim, psicológico, né? Sim, normalmente quando uma pessoa procura, né, a arte terapia, ela já faz um tratamento com psicólogo, né? Uhum. Essa linha que eu sigo da arte terapia, ela é voltada mais para psicologia analítica, mas não impede de ser trabalhada com psicanálise, né? Para qualquer tipo, qualquer linha, né, da psicologia, ela pode muito bem servir como uma outra ferramenta para acessar talvez informações que o psicólogo não consegue tirar da pessoa, então dá para trabalhar em conjunto, né? Psicopedagogia trabalha muito junto com a arte terapia, né? Escolas cada vez mais você vê eles levando, né, a técnica da arte terapia, e o próprio, às vezes tem escolas que têm um arte terapeuta para lidar com as emoções das crianças, é muito utilizado, né? Então, assim, diversas áreas podem trabalhar em conjunto com a arte terapia, sendo mais um braço, né, para auxiliar o paciente ou cliente, enfim. Mas sim, tem a arte terapia e trabalha com diversas áreas. Inclusive longevidade, né, Val? Pois é, justamente. No grupo que eu fiz, né, os trabalhos, tem senhoras, né, já acima de 80 anos, que querem participar da arte terapia para trazer qualidade, né, para olhar para a questão do estou viva, estou plena
e quero continuar desse jeito. Então, assim, um grupo de senhoras com mais de 80 anos extremamente ativas, né? Querendo trabalhar com arte-terapia, querendo fazer, né, arte-terapia para melhorar a qualidade de vida, né? Então, assim, cada vez mais você vê grupos, como eu falei, de diversas idades procurando para transformar, ressignificar, né, o momento de vida. Então, ela pode ser aplicada aí, enfim, não tem limite. E, por exemplo, na questão das doenças crônicas, tem alguma parte da arte-terapia que é mais indicada para ajudar na prevenção ou até na questão do tratamento de quem já tem uma doença crônica? Por exemplo, eu trabalhei com pessoas com depressão, né? Uma leve depressão até uma depressão mais profunda, que você, como eu falei anteriormente, né? Você tem a escolha dos materiais para dialogar com essa pessoa, e aí tudo depende do que ela traz para você, né? Você pode usar desde lá da aquarela, que eu falei que é um material que você não tem controle, né? Você vai mais observar para onde aquela água leva aquela tinta, é mais de observação e sentir, né? Uma coisa muito feminina também. Como você pode pegar uma pessoa que está numa depressão, né, profunda, e você vai trabalhar com materiais resistentes para que essa pessoa não entre mais ainda nesse processo, ao contrário, ela consiga ressignificar esse processo na vida dela, né? Então, você pode usar, dependendo do caso, né, os extremos aí, a gente consegue trabalhar com um grupo que não tem uma depressão tão profunda, né? Você trabalha com materiais mais fluidos e alguém com algo mais complicado com materiais sólidos. Recentemente eu trabalhei com uma pessoa com problema cardíaco, né? Então, costura, né? Essa pessoa tinha uma história aí com costura, e a família, né, a mãe era costureira, enfim. E ela sentiu muito prazer, que acabou, né, acaba indo para um caminho aí do bordado, né? Ela começou a costurar diversos materiais, que ela falou que aquilo trazia a memória da mãe, a memória da avó, e aí ela foi dialogando com aquele material e acabou fazendo bordados. E todos os bordados dela tinha alguma coisa ali com um coraçãozinho que ela colocava. E tinha uma mensagem para ela aquilo, né? Então ela fez esse trabalho e ficou, né, na costura. Foi com que ela se identificou. Então os diversos pontos de bordado a gente foi aplicando em diversas texturas, em diversos materiais, e ela foi conversando com essa questão. Então, é muito de acordo com o que o cliente traz, né, para o setting arte terapêutico, e aí a gente desenvolve o trabalho. Assim, eu acho super bacana. Desculpa, Alexandre. Imagina. Porque, assim, a arte-terapia, ela ajuda no controle, talvez até redução do estresse, né? E estresse é um dos principais fatores de riscos modificáveis da doença crônica não transmissível. Então, resumindo, a arte-terapia, ela ajuda praticamente todas as doenças crônicas não transmissíveis que têm esse fator de risco modificável, que é o estresse. Exatamente, né? E você conseguindo falar não verbalmente com essa questão, eu acho que assim, os resultados eles aparecem com mais facilidade, né? Porque a pessoa não é obrigada a falar diretamente com aquilo. Então você consegue usar diversos. E como você diversifica muito a cada encontro, eu acho isso leva também uma estimulação, né, da pessoa, da criatividade, da vontade de ir no próximo encontro para saber o que espera por ela. Então tem toda uma questão também do ambiente físico, né? Quando a gente recebe o cliente no ateliê, o ateliê foi preparado para aquele cliente. Ele sai, tem um tempo, né, que normalmente são uns 40 minutos para transformar o ateliê para receber o próximo. Então, assim, é exclusivo, é feito para aquela pessoa, para ela se sentir acolhida, ela sentir o contorno, foi feito para você, né? E se você entrar aqui de novo na semana que vem, vai ser diferente, vai ser um outro contorno para falar sobre coisas diferentes. Então, assim, esse ambiente sentido pelo cliente, eles falam, né? Aí eu tenho prazer de falar sobre isso, eu sinto
tranquilidade em desenhar sobre esse outro assunto. Então, é todo um conjunto, né? É a escuta, o olhar afetivo para essa pessoa que chega, é o preparo do ambiente para ela. Então, assim, tem música, tem o relaxamento, às vezes tem a meditação. Então, são vários tipos de ferramentas que a gente trabalha dentro do ateliê para que o cliente chegue e sinta-se confortável, crie-se uma relação de confiança, né, entre ele e o arte-terapeuta, e que ele entenda que aquele processo é dele, é um mergulho dele dentro do universo interno dele, né? Então ele tem que sentir que tudo foi preparado para que isso aconteça da melhor forma possível, sem gerar mais trauma, sem gerar confusão, né? É um trabalho muito focado no outro. A gente fala assim, quando a gente está no ateliê de arte-terapia, você está 100% a favor e a auxiliar o outro, não tem você ali, né? Então, é um trabalho muito dedicado ao bem-estar do próximo. E igual você falou, né, da questão de ter o ateliê todo preparado para as pessoas, né? Cada um vai estar passando por um momento, por uma fase, então é bem específico. Isso. E agora, né, na pandemia, como que isso está ocorrendo? Que aí eu acho que fica mais complicado, né, de ter esse ambiente. Não sei se você orienta a pessoa a preparar isso na casa dela, como que está funcionando? Sim, é assim, é novo, né? Eu acho que pegou aí todo mundo de surpresa, mas o bacana é que essa situação faz você também se reinventar enquanto profissional, né? Uhum. Então, o que eu tenho sentido e visto, né? Eu estou participando, hoje eu fiz, né? Eu estou participando de um grupo de arte-terapia, que são com profissionais de arte-terapia, e a gente faz arte-terapia em grupo com esses profissionais. Então, é muito bacana porque, assim, um traz a experiência que ele teve com o cliente, né? E aí a gente faz ali um tipo de um laboratório para pensar na melhor forma de atender essa pessoa, né? Ou uma questão semelhante a essa pessoa. Então, assim, normalmente quando você tem o primeiro contato, é um bate-papo, assim como eu estou fazendo aqui com vocês, né? No primeiro momento. E nesse primeiro momento você já consegue pegar algumas coisas, né, alguns fragmentos do que essa pessoa traz. E para o próximo encontro, aí sim, você vai pedir algumas coisas para essa pessoa, né? Então, por exemplo, ó, que você esteja num lugar silencioso, leve se você tiver uma vela com cheiro, né? Me fala um pouco das músicas, enfim, do que você gosta. Eu vou preparar, né, um áudio para essa pessoa. Então, assim, tem muito a questão, neste momento, né, de trabalhar em parceria também com o cliente. Então, eu preparo o meu ambiente do lado de cá para te receber e você também vai preparar o seu ambiente para me acolher como se nós estivéssemos juntos, né? Então, tem essa troca. E o bacana é que o cliente, quando ele vai para a arte terapia, ele realmente se empenha, né, em criar esse ambiente do outro lado para que o encontro seja prazeroso, né? Então, normalmente, assim, nesse momento a gente tenta trabalhar com coisas que a pessoa tem em casa. Então, colagem a gente usa muito, mosaico com pedaços de papéis coloridos, né? Trabalha muito com folha de papel sulfite, jornal, plástico, enfim, tudo que é sucata que a pessoa dispensaria, né, iria para o lixo, você pode usar como materiais para arte terapia. Então, assim, é novo, né? Isso a gente está falando, diversos profissionais começaram a fazer o atendimento online nessa situação, porque a arte terapia é muito físico, né? Você está muito junto com a pessoa. E tem todas as manifestações corporais, né? Tem a arte terapia que envolve só a dança terapia. Então, como que é isso, né? Tudo novo, a gente ainda está estudando tudo isso. Mas a questão do fazer com as mãos tem trazido, né? Tem apresentado resultado muito, muito relevante, porque as pessoas realmente estão fazendo, né? Elas estão se entregando àquele momento, quando elas vão para o encontro, elas realmente estão presentes, né? Naquele momento. Então, eu acredito que isso está se desenvolvendo de uma forma muito prazerosa para o cliente e para a gente trazendo resultado, sim.
né? E aos poucos a gente vai criando novas ferramentas através desses encontros que eu te falei, né? Reúne um grupo de arte terapeuta e vai trazer novas soluções, né? De acordo com a demanda. Nossa, muito interessante. Legal que dá para, por mais que tenha essa distância, vocês estão conseguindo reinventar, né? Sim, A sim. arte terapia. Porque Exato. imagino quanto que as pessoas sentiriam falta de não fazer, né? Exatamente. E acho que isso impacta até na evolução, né, da terapia em si, né? Sim, sim, Ficar porque um período sem fazer. num primeiro momento, né? Ah, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer e tem a pausa, né? E aí Uhum. quando a pessoa volta totalmente no virtual, então aí é um novo trabalho, né? Você chama de novo para o bate-papo, explica como será nesse processo, né? Como vai acontecer a arte terapia e começa novamente. Né? Então, vem de novo aí algumas questões, levanta-se outras queixas, né? Mas a arte terapia está conseguindo, né, passar por esse processo de uma forma, eu acredito até que produtiva, assim, ela tá desempenhando bem o papel virtualmente. Que bom, isso é muito bom, né? Porque a gente imagina o tanto que isso tenha se tornado essencial para algumas pessoas, né? Sim, Eu já sim, fiquei com exato. vontade de fazer, já. Ai, que linda! Duas. Ah, demais! Ainda mais nessa fase da pandemia, né? Que a gente fica com os nervos Exatamente. à flor da pele, Nossa, a preocupação dessa exatamente, quarentena. Então, assim, poder estar fazendo isso de uma forma online, né? Eu acho sim, fundamental. Perfeito. exatamente. Muito bom. Bom, gente, as perguntas que eu tinha eu já fiz. Você tem mais alguma pergunta, Márcia? Ah, eu tô adorando. Por mim, assim, Ah, poderia que linda! continuar, assim, a hora que o Zoom resolvesse concluir. Bom, se quiser conversar, porque assim, as perguntas que eu tinha que eu já fiz, ainda fiz algumas a mais, que eu tive algumas curiosidades aí no meio do caminho, Bacana. Ô, Val, mas eu tenho gostei uma pergunta. muito. Assim, Diga. nessa situação da pandemia, vocês desenvolveram algum tipo de arte focada para essa nova fase? Não, na realidade, Márcia, assim, cada cliente um caso, né? Então não tem um trabalho específico por conta do assunto pandemia, não. Por exemplo, se um cliente chega com uma situação de perdi meu emprego na pandemia, nessa situação, né? Eu vou trabalhar com um tipo de arte. Chega uma cliente para mim e fala: eu estou estressada porque meus filhos estão em casa, meu marido está em casa por causa da pandemia. Outro tipo de trabalho, né? Entendi. Então, assim, não tem um tipo de arte específica para lidar com a questão pandemia, porque cada um vai enxergar de um jeito, né? E cada um criou uma sensação, um sentimento sobre a pandemia. Então, eu estou lidando com o indivíduo, é o individual, não consigo trabalhar, a não ser que fosse um grupo, né? Aí sim, um grupo falando sobre pandemia, o que impactou na vida de cada um, mas o assunto central é a pandemia. Aí sim poderia ser feita uma arte um tipo de arte, né? Para este grupo dialogar com esse sentimento. Então, assim, seria em cima das emoções que o indivíduo está sentindo mediante a situação externa, Isso. né? Exatamente, exatamente. Ele traz um sentimento que provavelmente ele não está conseguindo lidar de forma saudável com ele, né? E não compreende o motivo, e aí vão ser criadas, né, oficinas para que ele possa acompanhar esse sentimento e desenrolar, né? Começar dialogando, trazendo informações, porque chegou a esse ponto, e aí ele vai trabalhando isso. Então, sim, são sentimentos que as pessoas trazem. Normalmente, elas não conseguem conversar tranquilamente com eles. Nossa, bacana. Amei. Tô Que apaixonada por bom! arte terapia. Eu também Linda! gostei muito. Que bom, fico feliz. É porque eu acho assim, eu acho que deveria fazer parte do tratamento holístico do paciente, né? Sim, É aquilo que você comentou. Tem gente que, assim, tem uma dificuldade de se expressar, de falar, e ela consegue se expressar mais nos desenhos, naquilo que ela
executa, Para né? você ter uma noção, né? A arte está na humanidade desde sempre. A gente encontra pinturas rupestres de 30, 40, sei lá quantos mil anos. Talvez não tivesse nenhum tipo de fala. É a manifestação mais pura do ser humano, né? E quando você consegue, e a gente consegue entender a mensagem olhando para uma pintura rupestre, por exemplo, você entende que tinha um caçador, que tinha um grupo, que tinha, né, a Dá para aldeia, interpretar, enfim, né? não é? Então, quando você sai do verbal, da fala, do ter que explicar e vai para uma coisa que supostamente é lúdica, né? Ah, eu não preciso falar nada, eu desenho o que eu quiser. Então, a pessoa se liberta de algumas amarras e expressa mais claramente o sentimento. Né? Então, assim, tem pessoas, por exemplo, a gente dá o giz pastel, que é uma delícia de trabalhar, né? Ele é um giz pastel oleoso, não é aquele seco. Então, você risca com força. Tem paciente que chega a quebrar o giz, né? E sente prazer. Então, ele quebra em vários pedacinhos o giz. E esfrega para lá, esfrega para cá, né? Não tem nenhuma produção artística naquilo. Não estou trabalhando com a estética daquele trabalho. Mas olha quanto sentimento ele está demonstrando para ele, né? Ao quebrar o giz, ao intensificar, né, o material, apertar o material sobre a folha. Às vezes a folha não é suficiente, a pessoa risca a mesa, né? Porque não consegue conter aquele sentimento. E aí, quando ela olha para aquilo, ela fala assim, nossa, eu nunca fiz um tipo de trabalho desse. Ah, mas o que você sentiu, né? Aí a pessoa começa a falar sobre o sentimento. Aparentemente, ela não entende que ela está falando do sentimento que levou ela ao ateliê de arte terapia. Ela está falando do que ela está vendo ali na mesa, só que aquilo está falando muito sobre ela, né? E aí, conforme ela começa a explicar, ela fala, nossa, olha, isso faz conexão com aquilo que eu falei lá no começo do encontro. E aí que é o bacana, né? Fazer os links, as conexões com o sentimento que ela trouxe através da manifestação pela arte. Nossa, bacana. Eu acho que a gente vai querer uma aulinha, hein, de arte terapia, né, Alexandre? Com certeza, já tô na Que fila já. Muito bom. Nossa, adorei mesmo. Que E é bom, algo que meninas. assim, eu já tinha visto, né, assim, outras pessoas fazendo, mas eu não imaginava que era arte terapia, né? Achava que era Uhum. assim um lazer, um passatempo. Isso, mas a maioria das pessoas acreditam, né, que a arte... Eu falo assim, o nome não ajuda muito também, né? As Uhum. pessoas olham para a arte terapia e falam, é um momento ali de eu passar, sei lá, 2 horas sem pensar muito, né? E quando na realidade não é uma aula de arte, ao contrário, né? Você está lidando com sentimentos, com sensações manifestados pela arte, é diferente, né? Então, aí por isso que eu sempre gosto de explicar a diferença, né? Que às vezes a pessoa fala, ah, você me ensina a fazer crochê na arte terapia? Eu falei, não é uma aula, né? Você vai usar o crochê se surgir a oportunidade dentro da queixa que você me trouxe. Mas não é uma aula, não é longe disso, né? É uma manifestação mesmo daquilo que você não consegue falar. Uhum. É muito mais profundo, né? Sim. E acho que a maioria das pessoas não tem esse entendimento, né, do que é. Sim, sim, até mesmo porque é uma área nova aqui, né, no Brasil. A gente ouve pouco, a não ser profissionais da saúde, mas normalmente as pessoas não sabem, nunca ouviram. Aí quando ouve o nome arte terapia, então quer dizer que se eu fizer um desenho ali, eu estou fazendo uma terapia. Lógico que todo tipo de arte ela tem o seu fundo terapêutico, né? Você está Sim. desconectando de uma coisa que está te estressando, que está te deixando chateado, para aliviar a mente, né? Você está fazendo alguma atividade, então ela tem sim um fundo terapêutico, mas você não está usando isso como um tratamento para lidar com questões, como a gente fala de dores da alma, por exemplo, né? Você não está fazendo isso. Então, a arte terapia é por um outro caminho, é para trabalhar justamente com o psicológico, com sensações, com questões que a pessoa não consegue resolver por si só, né? Ela precisa de ajuda. Nossa, é perfeito. Lindo. Acho que essa É é a melhor. apaixonante, eu Fã. sou suspeita para falar, mas eu realmente fiquei
apaixonada pela arte terapia. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, gente, isso daqui é mágico. A gente consegue falar de muitos sentimentos. E assim, talvez até sentimento oculto, né? Que a gente nem sabe que tem. Isso. E ali Tem no uma desenho a gente técnica, descobre. tem uma técnica que usa-se, né, na arte terapia, que chama Desvendando o Inconsciente. É muito profundo e traz coisas que você, na sua consciência, no seu dia a dia, você não Nem está imagino. falando com aquilo. Então, assim, é muito profundo lidar com pessoas que encerraram uma fase da vida e precisam ir para um próximo passo e a pessoa não consegue. Então, ela vai buscar no inconsciente informações para compreender qual que é o próximo passo. É muito profundo isso. E se a pessoa não está fazendo um tratamento, um trabalho, né, com um psicólogo, tem esse cuidado também, né, de você olhar, saber um pouco da história da pessoa, se ela faz terapia, porque isso desperta muitos sentimentos, como você falou, está oculto, não está escancarado, ela não está sabendo que aquilo Lidar com está aquilo. com ela. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande para entrar também nesses trabalhos que são mais profundos, né? Que é para mexer com coisas que estão soterradas, estão lá, estão decantadas, né? Estão lá no fundo. E aí, quando você mexe, vem muita informação. Muito bom. Nossa, sensacional. Dá para trabalhar Obrigada. só de assim, de ver a sua explicação, dá para imaginar o tanto de coisa que dá para trabalhar nisso. E salvar Uma muita delícia. gente, né? Eu acredito Nossa. nisso. Exatamente, Márcia. Salvar as pessoas no início de uma tristeza, de um Sim, início de uma depressão. exatamente. Não é que é fácil, mas quando a pessoa entra por métodos que não são os convencionais, ela se sente mais à vontade para demonstrar, né? E aí eu acredito que fica talvez mais claro para ela um possível caminho, né? Para ela não mergulhar nessa tristeza ou para ela não entender que é só este o caminho disponível, né? Você dá outras formas para que ela possa sair, né? Por exemplo, desse início de depressão, enfim. É um trabalho, tem o seu poder, assim, é bem bacana. E assim, o difícil também é a pessoa reconhecer que ela precisa, né? Exatamente, isso daí já é um outro trabalho, né? Porque quando a pessoa chega a procurar, a gente fala, ela não veio aqui porque ela tá bem, né? Quando você resolve procurar ajuda é porque você não tá bem. Então, tem aí o trabalho, por isso a arte-terapia trabalha em conjunto, sim, com diversas outras áreas para auxiliar, né? Um psicólogo que vê uma pessoa numa condição que ela não consegue falar sobre, ele pode oferecer um caminho, de repente, arte-terapia, né? Vamos tentar trabalhar isso de uma outra forma. E aí o arte-terapeuta trabalha em conjunto com o psicólogo. Então, em primeiro lugar, sempre a pessoa precisa entender que ela necessita de ajuda, né? E esse é o trabalho mais difícil, o reconhecimento. É. E a Porque gente às pode vezes usar. limita. Você vê, é Perdão. tanta pergunta, né? Pode falar, Alexandre. Não, pode falar. Existe possibilidade de usar a arte-terapia na prevenção? Suponho, eu não Sim, tenho problema, nenhum tipo de problema, nenhuma doença crônica não transmissível, mas eu quero cuidar da minha saúde mental. Tem essa sim, possibilidade totalmente. também. Tem. Por exemplo, eu estou no momento que eu gostaria de lidar com situações fora do que eu costumo fazer normalmente, nas terapias convencionais que eu faço. Pode. Eu estou bem, mas eu gostaria de conhecer um novo método ou trabalhar uma outra. Pode, não tem problema nenhum, né, em fazer isso. Ao contrário, você consegue olhar com esse outro olhar para suas questões, né? Você consegue levantar outros pontos, enxergar. A gente trabalha muito na arte-terapia com a questão da criatividade. Não é que você tenha obrigação, isso não existe, né? Da pessoa ser criativa o tempo inteiro. Mas você leva a possibilidade dela
encontrar com materiais que talvez ela nunca mexeu, né? E olhar para aquilo como uma forma de expandir, né? E falar assim, poxa, eu nunca trabalhei com isso, eu nunca mexi com isso, vamos ver o que acontece. E de repente ela está passando por um momento que o que ela conhece como ferramenta para resolver aquela situação não tem efeito. E quando ela entra nesse processo na arte-terapia, de desvendar, simplesmente desvendar um novo material, ela tem aqueles insights, né? E aí ela fala, poxa, é por aqui que eu tenho que ir. Entendi por que apareceu isso e não aquilo que eu estava esperando, né? Então, você trabalha com estímulo de criatividade através de materiais para que a pessoa possa olhar para a própria vida, não que ela tenha uma questão aparente ou uma doença, nada disso, para ela olhar com um olhar diferenciado para as situações da rotina, do dia a dia e agir de forma diferente, né? Então, não necessariamente é por uma doença que a pessoa chega, né, à arte-terapia. Simplesmente para expandir o olhar para a rotina, para a vida, para o dia a dia. É muito completo. Muito bom. Show, amei essa live. Eu acho que deveria, assim, essa live deveria ser arte terapia parte 1. Ai, que delícia, amei! Adorei, Márcia! Talvez a próxima, Val, se você tiver interesse, a gente poderia fazer sobre específico da sua área, talvez. Pode ser, vou adorar, se Ou vocês até fazer acharem uma oficina. interessante. Desculpa Também te a gente cortar. pode a gente pode trazer alguns temas, né, dentro da arte terapia, se vocês acharem interessante, e aí a gente pode fazer algumas coisas, né, que leva até uma ideia para quem está em casa, pode fazer em casa como, né, um momento ali para aliviar o estresse, como a gente falou no começo. Enfim, tem várias propostas, o que vocês sentirem que vale a pena me fala, faço com todo carinho para vocês. Ah, eu quero fazer uma mandala. Aquela, né? Adorei! A gente pode fazer uma oficina online, de repente, né? Não como arte-terapia, mas como a arte dentro do momento que a gente está vivendo. Pode, totalmente. Nossa, que ótimo. Bom, então a gente programa, aí a gente depois conversa com você, verifica a sua disponibilidade de horário, para a gente estar fazendo essa oficina. Adorei, gente. Muito obrigada por esse convite. Também. Foi uma delícia. Ai, tô apaixonada. Nossa, muito obrigada. Eu também. Imagina, eu que agradeço, de coração. Você vê que eu e a Alexandra tá até competindo aqui para ver quem faz pergunta. Eu adorei isso, viu? Uma interrompe a outra. Ah, assim que é bom, espontâneo. Nossa, mas muito obrigada mesmo. Foi muito enriquecedor. Imagina. Acrescentou muito para mim. Já quero fazer uma mandala. De verdade. Quero começar a produzir. Que ótimo. Muito bom. Muito obrigada, Val. Fiquei muito feliz que hoje deu tudo certo, não teve problema de conexão, de internet. Não. Então, gente, a gente finaliza aqui. Mas foi, nossa, incrível. Muito bom. Muito obrigada por toda a sua explicação, por trazer todo o seu conhecimento sobre a arte-terapia e fazer a gente sentir o quanto isso é importante também, porque o jeito que você fala dá pra gente entender, dá pra gente sentir, dá pra gente até sentir essa motivação, né? Que lindo, então, obrigada. Foi incrível. Parabéns pelo seu trabalho, né? Que acho que a gente tem que reconhecer quando a gente vê alguma coisa que merece, né? Obrigada. Todo esse carinho e ver que você é muito dedicada, né? Então, obrigada, parabéns meninas. E muito, muito obrigada mesmo pela participação. Imagina, eu que agradeço o convite e tenho certeza que a gente ainda vai fazer muitas lives juntas, viu? E vai ajudar muitas pessoas, né, Val? Que é esse o nosso propósito, né? Exatamente, Márcia. Então tá. Beijo pra vocês. Um beijo, gente. Beijo, a gente se vê na oficina. Boa noite. Tá bom, vamos pensar com carinho nisso, viu? Beijo. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau.